Vejo em ti todo o estigma característico da decadência. Posso provar-vos que o vosso ateísmo, o vosso pessimismo, o vosso cinismo, a vossa imoralidade, os vossos casamentos desfeitos, foram marcas características das eras moribundas dos antigos Estados. Na tentativa de explicar o colapso das civilizações, historiadores e cientistas sociais fazem a distinção entre causas externas e internas. Uma causa externa é uma força ou fenómeno que se impõe a uma civilização, sobrecarregando a sua capacidade de lidar com ela. Exemplos incluem invasões de um inimigo estrangeiro e as chamadas intervenções divinas, tais como epidemias ou catástrofes naturais. Alguns historiadores afirmam que a civilização minoica entrou em colapso devido a uma erupção vulcânica, enquanto outros propõem que a malária desempenhou um fator importante na queda de Roma. Historiadores da civilização mesoamericana alegam que a famosa cidade de Teotihuacan caiu devido à invasão dos bárbaros do norte, enquanto o papel dos bárbaros germânicos no colapso do Império Romano tem sido bem documentado e discutido. Por mais apelativas que sejam as teorias relacionadas com causas externas, elas revelam-se insuficientes para explicar adequadamente a razão do colapso civilizacional. Todas as grandes civilizações resistem a catástrofes naturais, persistem através de epidemias e defendem-se com sucesso de ataques estrangeiros. Só quando perdem a força, a resiliência e capacidade de adaptação para lidar com crises externas é que declinam e caem. Como as teorias de causas externas não explicam suficientemente porque é que as civilizações caem, precisamos centrar a nossa atenção nas causas internas do colapso e investigar o que causa o enfraquecimento de uma civilização, o apodrecer de dentro para fora e eventualmente chegar a um ponto em que uma crise externa se revela mais que suficiente para iniciar a catástrofe decadentista. Uma grande civilização não é conquistada de fora até se ter destruído a si própria a partir de dentro. No século XX, Sir John Bagot Glue, mais conhecido como Glue Pasha, escreveu um ensaio pouco conhecido intitulado O Destino dos Impérios e a Procura da Sobrevivência. Neste ensaio, ele apresentou a tese de que as civilizações são semelhantes aos organismos biológicos no sentido de que têm uma duração de vida natural e progridem através de uma série de fases marcadas pelo crescimento, declínio e, eventualmente, a morte. Traçando a progressão destas fases, podemos ganhar maior clareza sobre como e porquê as civilizações se destroem a si próprias a partir de dentro. Ou como escreveu o Glue Pasha, as experiências da raça humana têm sido registadas há cerca de 4.000 anos. Se tentarmos estudar um tal período de tempo no maior número de civilizações possível, parecemos descobrir os mesmos padrões constantemente repetidos sob condições muito diferentes de clima, cultura e religião. A expectativa de vida de uma grande civilização começa com uma explosão de energia violenta e geralmente imprevista e termina numa diminuição dos padrões morais, cinismo, pessimismo e frivolidade. Segundo o Globe, a primeira etapa na vida de uma civilização é a Era dos Pioneiros. Nesta época, uma pequena mas determinada população de inovadores, guerreiros e exploradores lança as sementes de uma nova civilização. Os homens percorrem as selvas, escalam montanhas ou desafiam os oceanos Atlântico e Pacífico em pequenas embarcações. Pobres, robustos, muitas vezes meio famintos e mal vestidos, abundam em coragem, energia e iniciativa, superam todos os obstáculos e parecem estar sempre no controle da situação. Depois de se instalarem no seu território recentemente descoberto ou conquistado, os pioneiros constroem pequenas cidades e povoações, aproveitam os recursos naturais da região e começam a concentrar as suas energias na manufatura, na produção e no comércio. A Era dos Pioneiros termina assim e a Era do Comércio, a fase seguinte da vida de uma civilização, começa. Na Era do Comércio são construídos centros urbanos maiores, são criadas infraestruturas públicas e com as vastas quantidades de riqueza criadas a partir da produção e do comércio, as artes são financiadas generosamente e são construídos monumentos, palácios, museus, maravilhas mundiais e outros edifícios culturais do género. Nesta época, uma civilização atinge o que o Globo chama o meio-dia de prosperidade, o seu auge de riqueza e glória. Apesar da magnificência, no meio-dia da prosperidade são plantadas as sementes do colapso civilizacional, pois pouco depois de atingir o seu auge, a civilização transita para a era da afluência e a imensa riqueza começa a corromper a civilização. O egoísmo, a ganância e a vaidade desenraigam as virtudes da dedicação, do sacrifício e do dever, que eram a norma em épocas passadas. Em vez de considerar o dinheiro como subproduto do trabalho duro e da ação virtuosa, as pessoas procuram o dinheiro para o seu próprio bem e veem-no precisamente como a finalidade, o bilhete para a salvação. E assim, o deus de Mammon, símbolo da influência moralmente degradante da riqueza, faz a sua aparição na cena histórica. A primeira direção em que a riqueza prejudica a civilização é na moral. O objeto dos jovens e dos ambiciosos já não é a fama, a honra ou o serviço, mas o dinheiro.
O moralista árabe Al-Ghazali queixa-se que os estudantes já não frequentam a faculdade para adquirirem a aprendizagem e a virtude, mas sim para obterem as qualificações que lhes permitirão enriquecer. Além disso, na era da afluência, o acesso aos luxos, prazeres e confortos abundam, e mesmo os plebeus possuem a riqueza e o lazer para se entregarem a eles. Uma sociedade mimada começa a apodrecer a partir do interior, explica William Oppus. Ao adaptarem-se à abundância, as pessoas tornam-se incapazes de suportar mesmo formas suaves de privações e sofrimento. E como diz o ditado, muitas vezes repetido, os bons tempos criam homens fracos. A prosperidade proludiou a decadência, explicou Edward Gibbon em referência a Roma. O declínio civilizacional que ocorre na era da afluência é ainda mais apressado por uma preocupação crescente com o bem-estar. Como não há escassez de riqueza, tanto os plebeus como os governantes apelam ao Estado para que se utilize o seu monopólio de força para tirar dinheiro a alguns cidadãos a fim de fornecer cuidados médicos, educação, habitação, segurança social e esmolas governamentais a outros. E como escreve ao Pulse, a afluência promove um sentimento de direito, bem como um sentimento de que ninguém deve ser deixado para trás. O resultado é um estado de bem-estar, um estado de providência, com uma lista crescente de clientes e um fardo crescente de subsídios, juntamente com uma correspondente perda de responsabilidade pessoal e independência. No auge da afluência de Roma, por exemplo, entre o domínio do imperador Augusto e do imperador Cláudio, quase 1 em cada 3 cidadãos estavam em cargo romano e aproximadamente 200.000 famílias recebiam trigo gratuitamente do Estado. Uma geração mais tarde, Roma iniciou o seu processo irreversível de declínio. Talvez seja incorreto imaginar o Estado social como o epítome da realização humana. Pode ser apenas mais um marco regular na história da vida de um império envelhecido e decrépito. Com a rede de segurança do Estado e com uma abundância de riqueza, a população já não precisa de dedicar a maior parte das suas horas de vigília a assegurar as necessidades da vida. Muitos, portanto, voltam a sua atenção para as atividades intelectuais. A era da afluência dá lugar à era do intelecto e a civilização continua o seu declínio. Poucos negariam os imensos benefícios que as perseguições intelectuais conferem ao indivíduo e à sociedade em geral. No entanto, como acontece com a maioria das coisas na vida, o demasiado é exagero. E uma das características da era do intelecto é que uma abordagem racionalista excessivamente unilateral da vida saturou a civilização. Parafraseando Nietzsche, na era do intelecto a racionalidade é transformada num tirano e a razão é vista como um único meio de descobrir a verdade. Como resultado, as verdades simbólicas, morais e muitas vezes irracionais embutidas no mito e na religião são descartadas e a civilização perde os pilares sobre os quais foi construída. Nietzsche, por exemplo, implicou a extrema racionalidade exemplificada por Platão e Sócrates como um sintoma de degeneração, um instrumento da dissolação grega. E como ele continuou, sem mito, cada cultura perde o seu saudável poder criativo natural. Ou como escreveram os historiadores Will e Ariel Duran, mesmo o historiador cético desenvolve um humilde respeito pela religião, uma vez que a vê funcionar e aparentemente indispensável em cada terra e cada época. A alma de uma civilização é a sua religião e morre com a sua fé. Juntamente com o declínio da religião e do mito, a era do intelecto é também caracterizada pela ascensão de intelectuais altamente racionais e críticos que prosperam na dissecação e na demolição dos sistemas dominantes de crenças e valores. Referindo-se à idade do intelecto de Roma, o historiador Edward Gibbon escreveu: uma multidão de críticos, de compiladores, de comentadores escureceu a face da aprendizagem e o declínio da genialidade foi logo seguido pela corrupção do gosto. À medida que estas teorias críticas se difundem, os códigos morais tradicionais dão lugar ao relativismo moral e a fé de que a vida tem sentido é substituída pelo niilismo existencial. A maioria das pessoas chega a acreditar que não existe verdade objetiva, que nada é inerentemente moral ou valioso e que não existe significado para o processo histórico, nem para a vida. E como escreve William Oppus, graças ao trabalho de demolição realizado pelos intelectuais, a sociedade está cada vez mais livre de valor, ou seja, já não acredita em muito de nada, nem leva nada a sério. O elan original, o núcleo moral e o ideal orientador da civilização são agora uma memória distante. Após este trabalho de demolição intelectual, a era da decadência, a fase terminal da vida de uma civilização, instala-se. Sem um ideal ou núcleo moral orientador abrangente, existe uma desorientação generalizada, confusão e decadência moral. As massas vivem vidas vazias e sem sentido, das quais procuram alívio, afogando-se em prazeres básicos, desenvolvendo vícios e adotando o escapismo como forma de vida. As pessoas tornam-se cada vez mais incapazes de distinguir entre o verdadeiro e o falso, o bom e o mau, o certo e o
errado e por isso escolhem frequentemente o que é prejudicial e nocivo para a vida. A beleza e a genialidade são renunciadas em favor da banalidade, da fealdade e da vulgaridade. As virtudes são vistos como vícios e os vícios percepcionados como virtudes. O processo de individuação e a procura da grandeza é abandonado em favor de uma conformidade apática e, como resultado, a doença mental torna-se a norma. O vigor, a virtude e a moral originais da sociedade foram completamente apagados. Podre até ao núcleo, a sociedade aguarda o colapso, restando apenas a data a ser determinada. Referindo-se à decadência que começou a infectar Roma no século I d.C., o historiador romano Livy explica: Roma era originalmente, quando era pobre e pequena, um exemplo único de virtude austera. Depois corrompeu, estragou-se, apodreceu-se a si mesma por todos os vícios. Assim, pouco a pouco, fomos sendo trazidos para a condição atual em que não somos capazes de suportar os males de que sofremos, nem os remédios de que precisamos para os curar. Glub Pasha ecoa a conclusão de muitos outros historiadores ao afirmar que não há escapatória das fases progressivas da vida de uma civilização. Devido às leis da natureza humana, cada geração irá modificar-se de formas previsíveis com base nas condições geradas pelas gerações anteriores. Se for este o caso, somos forçados a considerar o que William Ophuls chama uma conclusão intragável. A civilização está efetivamente fadada à autodestruição.